Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para você. Abraçando Uberaba e Uberlândia, Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de Fora, você que está na região metropolitana, Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Sabará, Betim, todo mundo acompanhando o nosso canal Viver Brasil. E hoje estamos falando sobre o direito do produtor rural, estamos analisando aqui as mudanças trabalhistas e a segurança jurídica no campo. Gabriela Matias, advogada, mestre em Direito pela PUC Minas e professora no Centro Universitário UNA. Hoje, o aluno ele chega a essas mesmas questões que a gente levanta aqui, né? Teve uma hora aqui que a doutora olhou para mim assim, esse menino está me lembrando um aluno meu, porque ele está me perguntando umas coisas. Porque esses alunos, esses novos operadores do direito, eles devem ficar malucos quando eles olham e veem uma situação assim, porque é um dado que a gente precisa até saber, talvez esse censo do IBGE que vai ser realizado tenha aí algum norteamento para essas questões, mas eu acho que a gente tem aí grande parte dos trabalhadores brasileiros na informalidade, na completa informalidade. E aí eu estou falando do produtor rural também, que a gente está aqui no programa falando do produtor rural e muitos informais, porque estão em casa, estão trabalhando ali na agricultura familiar. E a gente falou muito do MEI agora, de se registrar e tudo mais. A pessoa, em termos de legislação, em termos de futuro, ela deve buscar um meio de pagar o seu INSS, fazer o depósito ali, para não ficar desamparada depois, né? Mesmo a pessoa trabalhando por conta própria, aí eu já estou falando da pessoa que não é MEI nem CLT, que ela está completamente fora do mercado de trabalho. Mas aí é isso que o mercado, de certa forma, o IBGE talvez possa trazer esse dado para a gente mais preciso esse ano. Infelizmente, ficamos vários anos aí sem o Instituto sair às ruas, para a gente ter uma noção do que é falta de emprego e do que é a falta de ocupação, porque eu estou achando que essa conta não bate quando a gente mostra tanta gente trabalhando e recebendo, fazendo a roda girar, mesmo sem ter um emprego, mesmo sem ter uma empresa, né? Isso que você falou é verdade. Há uma tendência, né? Nós estamos falando de um número muito grande de desempregados, mas as pessoas não estão verdadeiramente paradas, né? Elas estão trabalhando por conta própria, fazendo um produto, né, manufaturado, vamos pensar um produto lá na cozinha dela, um queijo, um doce. Exatamente. Exatamente. E aí você me perguntou dos meus alunos, eles ficam surpresos. Quando eu apresento a legislação tal como ela está atualmente, eles ficam muito surpresos, porque eles esperavam uma legislação nova de acordo com o que eles pensavam, né? Mas, indo na sua pergunta propriamente dita, vamos pensar, aquela pessoa que não tem um MEI, não é empregado, ela pode recolher para o INSS, ela pode se preservar para algumas situações, tais como um acidente, uma doença ocupacional, uma gestação, né? Então, ele pode recolher como contribuinte individual. Se eu recolho como contribuinte individual e respeito os prazos de carência determinados pela lei previdenciária, eu vou ter acesso a esses benefícios, até mesmo a nossa aposentadoria lá na frente, na velhice. E também aquela pessoa que está totalmente desocupada, vamos pensar, a gente está falando de informalidade, né? Mas ela tem alguém que pode ajudá-la, então pode recolher também como segurado facultativo. Né? Então, uma forma... Você está falando muito, por exemplo, tem sido cada vez mais raro esse exemplo, porque hoje o que a gente percebe do raio-x das famílias é que a mulher, o esposo e a esposa estão trabalhando juntos ali. A mulher tem uma característica muito de ser a administradora do pequeno negócio ali familiar, seja na produção de queijo, seja na produção ali das frutas e tudo mais, ou seja, de qualquer produto do agro. Mas essa roda às vezes gira de outro jeito, às vezes é a mulher que faz o queijo, o homem que sai para vender, ou seja, e aí de repente você tem aquela figura ainda do homem que sai para trabalhar e a mulher que cuida dos filhos. Aí você está dizendo que esse produtor pode de repente pagar a aposentadoria da esposa. Isso, exatamente, que é o que eu falo do segurado facultativo. Aquela mulher, né, que de acordo com
a negociação que foi feita ali pelaquela família, ela fica em casa, né? Aquela parceira que fica em casa sem trabalhar de forma remunerada, ela pode recolher como segurado facultativo e terá os mesmos direitos de outros segurados do regime geral de previdência social. Já que a gente esbarrou no tema aposentadoria, a aposentadoria rural especial, ela hoje, o que diz sobre a mulher, para começar, sobre a mulher trabalhadora rural? O que é a comparação com a mulher que não está no campo, está no trabalho urbano, vamos dizer assim? Tá, vamos pensar, agora a gente já está falando de outra alteração legislativa, né, Fabiano? Nós tivemos também uma reforma da Previdência em 2019, a Emenda Constitucional 103 de 2019. E ela trouxe uma alteração também em relação à aposentadoria da mulher no urbano e a mulher no rural. Houve, primeiro, as mulheres, elas são tratadas de forma diferente dos homens em assuntos relacionados ao direito previdenciário, pensando naquela dupla jornada que as mulheres geralmente exercem, né? Então, elas se aposentam um pouco mais cedo do que os homens. E anteriormente, qual que era a regra? O homem aposentava com 65 e a mulher com 60. Com essa alteração legislativa, subiu a idade da mulher. Aí a mulher agora, nós estamos passando por um escalonamento progressivo. A partir de 2023, elas passarão a se aposentar com 62 anos. Aí eu estou falando no urbano. E se a gente for olhar para o rural, que é uma atividade, né, que geralmente há uma exposição maior ao sol, ao clima, né? Às vezes trabalhos também que exercem maior força física, essas pessoas também se aposentam mais cedo. E aí tanto o homem como a mulher. O homem rural se aposenta com 60 e a mulher no rural, agora ela vai se aposentar com 57, porque a gente está reduzindo 5 anos dos 62. Ok. Então a gente tem um cenário muito claro. E com relação às doenças, doutora, por exemplo, a mulher com vitiligo no campo, ela tem uma redução no tempo para a aposentadoria, quando a mulher com vitiligo no urbano não tem. Justamente pela posição do sol, né? Pela exposição do sol, pela característica do trabalho. Assim como no meio urbano, o metalúrgico ainda se aposenta com menor idade do que um trabalhador de um escritório. Então, são as diferenças aí da lei, né? Sim, aí você está pensando mais uma questão de exposição à saúde desse trabalhador, né? Nós começamos a conversar sobre a insalubridade, eu já estou indo por esse caminho, viu, Fabiano? Nós começamos a falar sobre a insalubridade, que é essa exposição dos trabalhadores a agentes químicos, biológicos e físicos que podem causar dano à saúde do trabalhador. E aí isso impacta diretamente para a aposentadoria também, porque a gente vai pensar que essas pessoas, elas que estão em situações especiais, também poderão se aposentar em circunstâncias diferentes. Aí a legislação, ela traz para a gente um quadro comparativo de idade e tempo de contribuição que será reduzido. Pois é. E aí, já que a gente entrou nessa questão da aposentadoria mesmo, a gente está falando aqui, né, da pessoa se organizar, para a pessoa depois, né, a idade da aposentadoria. Falamos da insalubridade, que acaba reduzindo o prazo ali de aposentadoria. E aí, quando a gente chega na incapacidade, a incapacidade é o tipo de aposentadoria que a gente não quer para ninguém, a gente não deseja nem para o pior inimigo. Quer dizer, não, nem para o pior inimigo. Mas, nesse aspecto, a gente pode ter uma diferenciação também do urbano para o rural ou segue os mesmos padrões? Um exame, uma análise, uma perícia e aí a pessoa é afastada. Tá, vamos pensar nesse aspecto, a gente está falando, a gente pode diferenciar primeiro ponto, né? É um afastamento temporário ou um afastamento permanente do trabalho, né? Quando a gente pensa num afastamento temporário, quer dizer que aquela doença ou aquele acidente causa uma lesão que incapacita o trabalho, mas ele pode se reabilitar e voltar a trabalhar, ok, ele recebeu um auxílio doença e volta a trabalhar. Agora, infelizmente, naquelas circunstâncias em que o trabalhador ele vai ficar incapacitado permanentemente, ou seja, ele não consegue mais exercer a sua atividade, ele vai ser aposentado. E essa aposentadoria é a que você acabou de falar, a aposentadoria por incapacidade permanente. E aí a gente vai pensar que houve uma equiparação nessa aposentadoria, tanto para o urbano como o rural, né? A gente vai pensar que é algo que
pensa na preservação do sustento daquela pessoa e de sua família, porque a gente vai pensar que o direito previdenciário, ele pensa tanto no segurado como nos dependentes daquela pessoa, que dependem financeiramente daquela pessoa. Pois é, e para a gente caminhar aqui para o nosso final da entrevista, quando a gente recebeu aqui no programa um advogado especialista em previdência, ele chamou atenção para um dado de que vários empresários, inclusive do meio rural, que a gente destacou aqui, eles acabam não contribuindo, são bons gestores, empreendedores e acabam tendo uma aposentadoria mínima, né? Teve um rendimento ótimo ao longo da vida e aí no final da vida, ou na melhor parte da vida, né, na hora que era para descansar e poder curtir, tem um salário, um abono bem pequenininho. Hoje a pessoa pode se organizar, ela pode inclusive ter investimentos fora, pode se organizar, pode ter uma previdência, criar a sua previdência complementar. Mas o trabalhador rural que está nos acompanhando agora, seja ele um empresário maior, seja ele um funcionário, ele pode criar meios para melhorar a sua aposentadoria, para ter um final de vida, um melhor da vida melhor? Melhor da vida melhor, entendeu? A gente vai pensar que nesse caso especificamente, principalmente a gente está pensando no empregador, né, naquele que é o sócio da empresa, ele vai recolher de acordo com o teto, se ele pensa nesse futuro. Porque a gente vai pensar, o regime geral de previdência, ele traz um teto de recolhimento porque ele paga um valor máximo. Hoje está em torno de R$ 7.078. Então, para se precaver, ele deve recolher de acordo com esse teto. Né? Porque hoje ele tem um padrão de vida, mas lá na frente, se ele não tiver saúde, né, e nem disposição para continuar a trabalhar, ele pode pensar em recolher no teto e também fazer uma aposentadoria complementar. E aí, qualquer instituição financeira, ele consegue uma aposentadoria complementar, né? Fica a dica para você que está nos acompanhando, fazer aí um estudo, né, previdenciário também, para tentar entender aí, que às vezes você está fazendo um investimento de pagar, né, uma porcentagem ali, né, importante, às vezes você pode fazer em duas vezes ao ano e poder ter uma melhoria ali, a mesma melhoria que você teria pagando o ano inteiro, ou seja, tem as possibilidades todas. Doutora Gabriela Matias, advogada, muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu sei que o tema é muito vasto, eu sei que a gente saiu aqui de direito do trabalho para previdenciário rapidamente, mas a gente conseguiu tratar o que é o mais importante, que é um pouco da mudança trabalhista e também um pouco da segurança jurídica, e essas duas partes ali se complementando. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, muito obrigada. E o nosso AgroB vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua presença aqui com a gente, acompanhando o programa, vendo aqui a advogada mestre em Direito pela PUC Minas, professora no Centro Universitário UNA, falando para a gente aqui sobre direito do trabalho, direito previdenciário, o seu direito. E se você chegou no finalzinho, gostou desse programa, está nos assistindo na televisão, você pode entrar no YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil, lá você busca lá, faz uma busca lá rapidinho, AgroB, você vai encontrar todos os programas, inclusive você pode maratonar aí, são muitos os assuntos. A gente volta numa próxima edição. Valeu!